Paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez fazendo mais uma gravação do segundo módulo do curso de Teologia IBAD, Instituto Bíblico, Assembleia de Deus. Temos como diretor o pastor Paulo Gomes e a irmã Cátia Monteiro. Também nós temos o nosso pastor Rubicir de Souza, pastor do setor subsede Várzea Grande, setor 11. Nós temos aqui irmão Nilo Cortez, produção e apresentação. Nós estamos fazendo menção hoje da igreja primitiva, a obra da evangelização. Nesse modo nós falaremos sobre evangelização e hoje, no capítulo 4, a igreja primitiva, a obra de evangelização. Com a descida do Espírito Santo, uma igreja pujante se levantou para tornar o nome de Cristo conhecido. Milhares de pessoas experimentaram a virtude do alto, e a obra da evangelização se expandiu, cumprindo-se a palavra que o Senhor da igreja ordenara aos seus discípulos. Neste capítulo aprenderemos principais aspectos que faz da igreja primitiva comprometida a urgência da evangelização. É a razão pelas quais tornou-se tão bem sucedida em sua missão. Então nós vimos aqui que com a descida do Espírito Santo, muitos experimentaram essa dádiva gloriosa da evangelização, como ganhar almas, porque o Espírito Santo capacita o ser humano, o homem e a mulher, sobre a evangelização. A igreja primitiva, uma igreja viva, nas décadas de 63 depois de Cristo, aleluia, a igreja de Cristo é um organismo vivo. Tal desenvolvimento cresceu, tem sido assim ao longo dos séculos, desde o nascimento, através da história, inúmeros desafios foram enfrentados. Heresias, perseguições, morte, tentativas foram feitas para que a sua voz se calasse. Muitos tentaram calar a voz da pregação dos discípulos, dos apóstolos, de todos quanto, mas Deus é maravilhoso, Ele continua nos dando força, nos dando sabedoria. No segundo século depois de Cristo, representa bem tudo que o corpo de Cristo presencia até nos dias. O sangue dos martírios, semente da igreja, os açoites, as perseguições e morte foram combustível para o aumento, aleluia, para o crescimento, aleluia, sobre a direção do próprio Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Glória a Deus por isso. Após o derramamento da virtude do alto, da pregação petrina, quase 3.000 almas renderam-se a Cristo e foram batizados. Após o apóstolo Pedro pregar ali o sermão na igreja primitiva, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus, e eu vejo o crescimento desta obra começando quando Pedro, aleluia, assume ali o papel de pastor da igreja, e agora nós vemos que ele faz o seu segundo discurso, e a Bíblia diz que quase 2.000 almas também aceitaram a Jesus, e desta forma continuou crescendo a igreja do Senhor Jesus Cristo. A vida da igreja, a igreja primitiva estava alicerçada em princípios que não pode ser negligenciado, a maneira como devia com as questões de fé e espiritual. Então nós não podemos negligenciar esta forma que a igreja primitiva fazia, crescia, que era a mensagem apostólica, a mensagem dos apóstolos. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, e prosseguia desta forma. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao 47, a Bíblia nos dizendo: e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor,
e muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Sabe o que é isso, né? Nós encontramos uma igreja forte, uma igreja animada, uma igreja onde crescia todos os dias, porque os irmãos mantinham o contato e a comunhão. Notemos que reuniões foram feitas, decisões foram tomadas. Primeiro grande concílio da igreja foram realizado, o único como a presença dos apóstolos, com o objetivo de trazer esclarecimento e nortear a conduta dos crentes. Então foi desta forma que a igreja começou crescendo, desenvolvendo, com reuniões, com pregações, e foram aumentando o número dos salvos para a glória do nome de Jesus. Nós estamos falando aqui nesta aula sobre evangelização, uma necessidade da igreja. Veja, capítulo 4, versículo 2, ainda, ponto 2, perseverava na doutrina dos apóstolos. Perseverava na doutrina dos apóstolos, era necessário e sério, de fato, diferencial para desenvolvimento da igreja, haja visto que tratava-se da observância dos mandamentos, das regras, preceitos estabelecidos pelo próprio Cristo. Os apóstolos aprenderam dele, e com ele foi o Senhor Jesus quem lhe ensinou as verdades eternas do reino do Pai, e disse-lhe o Espírito Santo: farei com que lembrasse de todas as coisas que lhe tinham ensinado. Então nós vimos aqui que o Senhor Jesus, orientando os discípulos, capacitando os discípulos haviam naqueles dias recebido a unção do Espírito, estavam cheios, estavam animados e continuaram por todas as partes. Sendo assim, a igreja primitiva estava bem estruturada na palavra de Deus, estruturada. A gente observa, aleluia, a respeito dos diáconos ou da diaconia, foram instruídos. Um dos motivos para escolha mais à frente, da escolha mais daqueles homens, foi manter o tempo aceso para a dedicação da palavra do Senhor. Então, os homens, os apóstolos, os profetas, todos aqueles que estavam envolvidos, aleluia, eles estavam sendo instruídos, né? Cada homem, aleluia, foi manter o tempo necessário para dedicação da palavra de Deus. Então, nesta tarde nós estamos aqui fazendo uso desta palavra, para que todos quantos estejam ouvindo, que for assistir esta videoaula, possa entender sobre a evangelização. Glória a Deus. Havia temor em cada alma, sinais, prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos, estavam juntos, tinha tudo em comum, isto era maravilhoso, glórias a Deus. 4.2.2, vivia em comunhão, aonde a comunhão no grego, fraternidade e amor são manifestos entre os servos de Deus, o partir do pão. Então estavam todos ali, vivendo em comunhão, em união, no partir do pão, nas orações. Era glorioso, era louvável aquilo que estava acontecendo na igreja primitiva, para a glória do nome de Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos, o livro de Atos apresenta milagres extraordinários que estavam à presença atuante do Espírito Santo sobre os seus servos. Logo no capítulo 3, Lucas narra como Pedro e João, cheios do Espírito Santo, foram usados para ministrar a cura do coxo. Todos conhecem essa passagem bíblica de Atos, capítulo 3,
quando Pedro e João iam subindo ao templo, a hora da oração, a nona, e costumava ali à porta do templo, um homem coxo, Deus de nascença, estava ali pedindo esmola, e eles disseram: não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, isto te damos, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Então a gente sabe que em todo tempo o Senhor Jesus operou milagre, curando, salvando, libertando e transformando vida. Então nós estamos também fazendo esta obra, como obreiro, como ministro do Evangelho, pregando, ensinando e fazendo esta obra para a glória do nome de Jesus, aprendendo com a igreja primitiva. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto 3: não haverá evangelização bem sucedida sem a observância dos princípios, até que alcance os melhores métodos. Estratégias serão eficazes se não forem acompanhados pela prática estabelecida pelos cristãos do primeiro século. Então, quando se fala em ganhar alma, quando se fala em evangelização, é preciso observar estrategicamente como usaram os cristãos do primeiro século, lá do começo, quando a igreja tinha uma verdadeira comunhão, uma igreja que era consciente da sua missão e ao mesmo tempo procura fazer a obra do Senhor com alegria, singeleza de coração, assim como fizeram os nossos irmãos. Serão honrados ver os frutos dos grandiosos trabalhos. É louvável, é glorioso quando a gente vê os frutos, dos trabalhos, da evangelização, da igreja, da obra missionária, para a glória do nome de Jesus, que opera em todos nós, para a glória do Senhor Jesus. Nós estamos falando sobre evangelização, é uma matéria do curso de teologia do IBAD, e nós vamos para o capítulo 5 dos apóstolos, a tarefa inacabada. Às vezes a gente não realiza, não termina a obra, e às vezes fica alguma coisa para trás, mas nesta tarde nós queremos deixar bem claro aos todos que vão participar, que vão ouvir, que precisamos fazer a obra de Deus com dedicação, Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos deixar de falar, não podemos deixar de falar, aleluia, louvado seja Deus. Quando contemplou toda aquela comoção popular, Pedro imediatamente dirigiu-se ao povo, aos anciões, anunciando-lhe a salvação em Cristo, aleluia, chamando ao arrependimento. As autoridades ressentidas prenderam os pregadores do Evangelho. Quando aconteceu aquele milagre da Porta Formosa, do coxo, as autoridades prenderam os irmãos, os pregadores, aleluia, mas a Bíblia disse que a obra de Deus não parou, aleluia, porque sempre Deus deu vitória ao seu povo. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos no cárcere, perto da meia-noite, ouviu-se um clamor, aleluia, louvado seja Deus, ou melhor, ali houve-se um terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram, se fenderam, aleluia, e de repente se abriu os cárceres, aleluia. Então Jesus, o nosso Deus, sempre provê meio para o seu povo, para dar vitória a todos nós, aleluia. A igreja se mantinha fervorosamente em oração, vivia em unidade. Os apóstolos estavam revestidos
abundantemente da graça, com muita intrepidez, anunciava Cristo ressurreto. Após o Senhor Jesus Cristo ressuscitar, terceiro dia, na manhã do terceiro dia, eles continuavam crendo e anunciando este evangelho para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os líderes religiosos ordenaram a prisão dos apóstolos, mas o anjo do Senhor os libertou em seguida. Quando Pedro estava no cárcere, também preso, a Bíblia diz que a igreja fazia oração. A igreja estava reunida na casa da irmã Maria e estava em oração para que o Senhor entrasse com providência. E ele entrou e salvou a Pedro na prisão, e o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Tudo isso nos dá encorajamento para prosseguir fazendo a obra de Deus. A Bíblia nos fala a respeito de Estevão, um homem cheio da graça e de poder, que também foi ali apedrejado naqueles dias. Aleluia! Estevão aparece no cenário bíblico de Atos dos Apóstolos como um homem cheio do Espírito Santo. Através dele, sinais, prodígios eram realizados entre o povo. Vale a pena, irmão, observar esta passagem de Estevão, quando ele foi apedrejado ali. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele estava com os olhos fitos ao céu. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, não recuou e teve uma profunda experiência com Deus antes de partir para estar com ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos ao céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. É louvável saber de que o Senhor Jesus foi assunto ao céu e de que está hoje à direita de Deus, intercedendo pela igreja, para a glória do nome de Jesus. Nós estamos falando desta evangelização gloriosa. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. A conversão de Saulo de Tarso, um homem religioso, um homem que tinha grande conhecimento, mas também era perseguidor da igreja dos cristãos. Nós encontramos aqui no texto, no capítulo 5, no ponto 4.2, perseguia os cristãos e era a sua meta. Perseguir os cristãos era a sua meta, coibir o crescimento do evangelho, seu objetivo maior. É possível imaginar sua ira, sua indignação e revolta contra a igreja, ao ponto de pedir carta a Damasco para prender os anunciadores do evangelho de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 e 2. Todavia, no caminho, Saulo foi surpreendido por algo totalmente inesperado. Uma luz do céu brilhou ao seu redor. O próprio Cristo lhe apresentou ou lhe apareceu. Então nós sabemos desta passagem bíblica, nós sabemos deste acontecimento da conversão de Saulo de Tarso, que teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, quando ele perdeu a sua visão e ficou por 3 dias sem ver a luz. Aleluia! Mas Deus preparou um servo chamado Ananias para orar, para que ele pudesse novamente enxergar e ver a luz do dia, e assim também foi salvo para a glória do nome de Jesus, e teve o seu nome transformado de Saulo de Tarso para Paulo, o grande apóstolo, o grande missionário. Aleluia! Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente
cercou um resplendor de luz, aleluia, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele diz: quem és tu? Ele disse: eu sou o Senhor, duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Deus fala com o seu povo, Deus fala com cada um de nós, só depende de ouvir a voz de Deus, aleluia. E nós estamos aqui numa incumbência de transmitir a todos esta mensagem de evangelização, que todos possam estar acompanhando pelos meios de comunicações, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Observe, glória a Deus. O Brasil, desde a chegada dos portugueses, inicialmente passou por experiência tímida de evangelização, mas no século XIX apresenta nomes importantes tais como Robert Kelly, o médico escocês, sua esposa Sarah Kelly. Sugeriram também as primeiras denominações, como igrejas congregacionais, presbiteriana, metodista, batista. No século XX, sob a influência do pentecostalismo norte-americano, chegaram em terra brasileira as denominações pentecostais, Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil. Mais tarde surgiram a Igreja do Evangelho Quadrangular, o Brasil para Cristo, Deus é Amor, igreja chegada de neopentecostalismos também despontaram no cenário brasileiro com ênfase da cura divina. Então, irmãos, nós vemos aqui todas estas denominações citadas, são igrejas evangélicas citadas, que vieram, aleluia, através desses homens. Quando nós contamos a história das Assembleias de Deus, nós não podemos deixar de falar de Daniel Berg, Gunnar Wingre, aqueles homens que vieram Belém do Pará para iniciar uma grande obra de evangelização, e esta obra cresceu, expandiu, e nós estamos aqui porque estamos fruto desta obra, deste trabalho. Alvo da evangelização, o homem. O alvo da evangelização, o homem. Todo trabalho de evangelização tem um único propósito: alcançar o homem. O evangelho é justamente o anúncio das boas novas de esperança. O homem poderá preencher todos os requisitos que garante a eternidade junto ao Criador de todas as coisas, o Senhor Deus. Sim, somente através de Jesus que a comunhão poderá ser restabelecida. A aliança outrora quebrada pelo pecado é restaurada através de Jesus, É quando o pecado entrou no mundo, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para renovar o pacto, para renovar a aliança. Aquilo que tinha sido quebrado foi novamente reiterado, e nós estamos aqui no terceiro, um discurso extremo, importante, apresentado as enfermidades da alma, como deve proceder o evangelizador para com aqueles que estão adoecidos emocionalmente. Por fim, no quarto, para com aqueles que estão adoecidos. A enfermidade da alma é uma doença que muitos foram acometidos, mas o Senhor Jesus Cristo é aquele que cura a enfermidade da alma, que salva, que liberta, que transforma, para a glória do nome de Jesus, aleluia. O homem, quem ele é? O homem é um ser criado por Deus, Na teologia, nós poderemos falar sobre a antropologia filosófica, estudo sobre o homem, seja corpo, alma e espírito.
mas nós estamos aqui focados falando sobre evangelização. Aleluia! Louvado seja Deus! A proposta bíblica da salvação inclui o resgate do ser humano por completo, abrangendo sua materialidade, ou seja, o seu corpo, quanto à imaterialidade, isto é, a alma, com a sua emoção, vontade, por fim, seu espírito. Nesse capítulo trabalhamos mais detalhadamente a estrutura do homem, a fim de compreendermos o ser humano em sua integralidade. Então, nós temos uma epígrafe dizendo: o homem, quem ele é? Nós somos homem formado, dotado de corpo, alma e espírito. Nós estamos concluindo aqui, o homem é um ser biológico, né? Então, nós vamos falando aqui os temas. Louvado seja Deus. Um homem, um ser psicológico. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nesta tarde maravilhosa, quando nós estamos aqui gravando mais esse vídeo, mais esta videoaula, para que todos possam aprender e compreender, aleluia, aprender um pouco mais da palavra de Deus, o homem e as enfermidades da alma, aleluia, louvado seja Deus. A ansiedade é considerada um dos males do século, junto à depressão, que será abordada em seguida. Convém esclarecer que a ansiedade não é tão ruim, porque ela que move o indivíduo para as ações da vida. Por meio dela, as pessoas levantar da cama, vai ao trabalho, estuda, realiza suas atividade. Então é preciso de uma influência pela alma. A nossa alma é que nos faz reagir tudo isso, ir, voltar, fazer. Glória a Deus. Nós queremos aqui nesta tarde então agradecer a Deus por mais esta oportunidade, agradecer o pastor Paulo, que é o diretor do curso, a irmã Kátia, sua esposa, agradecer meu amigo Nilo Cortez Produções, agradecer pastor Rubicir de Souza, pastor Sebastião Rodrigues de Souza, nosso pastor, presidente do estado de Mato Grosso, a nossa convenção estadual Comademate. Que Deus continue abençoando a todos os nossos alunos que vão desfrutar desta matéria, crescendo na graça e no conhecimento. Estamos encerrando, fazendo uma oração, e o nome de Jesus sendo glorificado nesta tarde. Altíssimo Deus, soberano Pai, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos nesta tarde pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de falar a tua palavra. Assim que pedimos estas bênçãos, oramos e agradecemos no nome de Jesus, que vive e reina para todos os sempre. Amém.